Nós ouvimos sobre as chaves do reino do céu no dia do Senhor 30 do Catecismo, onde nós confessamos que a igreja tem o dever de excluir os pecadores impenitentes da mesa do Senhor, usando essas chaves, até que corrijam suas vidas. No dia do Senhor 31, nós aprendemos quais são essas chaves. São a pregação do Evangelho e a disciplina eclesiástica. Esse termo, chaves do reino, vem de Mateus 16, versículo 19, onde o Senhor Jesus diz a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Pedro e os outros discípulos eram os primeiros representantes da igreja. E por isso dizemos que as chaves do reino são dadas à igreja. E agora essas chaves estão nas mãos dos oficiais da igreja, que representam Cristo em suas posições de liderança. As chaves que foram confiadas à igreja são chaves espirituais. E essas chaves funcionam de duas maneiras. Elas abrem a porta do reino para aqueles que aceitam a promessa do Evangelho com a verdadeira fé e fecham a porta do reino para aqueles que não aceitam a mensagem do Evangelho, os incrédulos e os hipócritas. Quando você ouve sobre as chaves e que elas são a pregação do Evangelho e a disciplina eclesiástica, talvez você pense que a chave para abrir o reino dos céus é a pregação, enquanto a chave usada para fechar o reino é a disciplina. Mas nós confessamos que as chaves funcionam nos dois sentidos, tanto na pregação como na disciplina. Porque a pregação não é apenas o meio pelo qual Deus leva as pessoas à fé. A pregação também é eficaz quando os incrédulos ouvem o Evangelho, suas promessas e as advertências, os avisos do Evangelho, e depois rejeitam a mensagem. Como já ouvimos antes do que Deus proclamou através do seu servo Isaías, em Isaías 55, versículos 10 e 11, Deus cumpre seus propósitos sempre que o Evangelho é pregado, quer a mensagem seja aceita ou não. Em Isaías 55 nós lemos: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Agora, o ministério do profeta Isaías serviu como prova da realidade daquilo que o Senhor declarou. Quando o Senhor chamou Isaías para servir como seu mensageiro, ele revelou claramente qual seria o propósito do seu ministério. Ele disse: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Esse foi o propósito do ministério de Isaías, o profeta. O povo de Israel, depois desse ministério, não teria desculpa para a sua desobediência, que era fruto da sua incredulidade. O Senhor enviaria seu arauto para pregar, anunciar as boas novas. Aqueles a quem Deus escolheu aceitariam essa mensagem. Sempre permaneceria um remanescente fiel. Mas aqueles que rejeitassem a Deus seriam simplesmente ainda mais culpados por serem constantemente expostos à pregação fiel da palavra. Eles seriam endurecidos em seu pecado, na sua incredulidade, e a mensagem do Evangelho que ouviram serviria de testemunho contra eles.
eles nunca seriam capazes de declarar que nunca tiveram a oportunidade de ouvir a verdade e responder a ela. Pergunta 83. O que são as chaves do reino do céu? Resposta: a pregação do Santo Evangelho e a disciplina eclesiástica. É por esses dois meios que o reino do céu se abre para os que creem e se fecha para os incrédulos. Pergunta 84. Como se abre e se fecha o reino do céu pela pregação do Evangelho? Resposta: de acordo com o mandamento de Cristo, o reino do céu se abre quando se proclama e se testifica de público a todo o crente, individual ou coletivamente, que Deus perdoou de fato a todos os seus pecados por causa dos méritos de Cristo, sempre que aceitam a promessa do Evangelho com fé verdadeira. O reino do céu se fecha quando se proclama e se testifica a todos os incrédulos e hipócritas que, enquanto não se arrependerem, a ira de Deus e a condenação eterna repousam sobre eles. Segundo esse testemunho do Evangelho, Deus o julgará tanto nessa quanto na vida por vir. Para aqueles que vêm à igreja todas as semanas, todos os domingos, e que se sentam regularmente sob a pregação da palavra de Deus, esta é uma mensagem de encorajamento, mas ao mesmo tempo uma mensagem de advertência. A mensagem do Evangelho é uma boa notícia para aqueles que aceitam essa mensagem humildemente e procuram aplicá-la em suas vidas. Mas aqueles que receberam grandes bênçãos e ter a oportunidade de ouvir a pregação pura do Evangelho é uma das maiores bênçãos. Essas pessoas também têm uma grande responsabilidade. Como o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então nós temos que levar a sério a pregação do Evangelho, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, nas palavras de Hebreus capítulo 4, versículo 12. Por meio da pregação do Evangelho, o reino dos céus está sendo aberto para você. Aceite a mensagem do Evangelho com humildade e a porta nunca se fechará para você. Mas se você não leva isso a sério, se não responde em fé, se pensa que a sua presença na igreja nos domingos que o salva e a mensagem do Evangelho não impacta sua vida, cuidado, porque aquela pregação que você ouve toda semana dá testemunho contra você. Leve essa mensagem a sério. Responda com fé. Através dessa pregação, o reino, com todas as suas bênçãos, está sendo aberto para você.